A única pessoa que ainda permitia se aproximar da concha em que se meteu após a separação era seu Olavo. Ele cuidava das crianças quando ela não podia, quando a creche estava fechada, quando a mãe repetia o não de quase sempre para seus pedidos de ajuda. Aposentado, afastado da família, para ele era uma diversão estar com os meninos. Presenteou Guilherme, o seu do meio, com um celular de brinquedo, sempre tão perfumado. Se ela tivesse tido um pai de verdade, não aquele traste que a mãe arrumou, gostaria que fosse como o seu Olavo. Alô pensantes, Galton aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Ser Linguagem no YouTube. Mais uma vez dentro do projeto Clube do Ponto Vega, nessa reta final de vídeo todo dia no mês de abril. No dia 30 de abril, Maílson e eu vamos vir aqui de novo no YouTube para poder fazer um balanço dessa linda e louca experiência de vídeo todo dia, um conto por dia durante esse mês. Hoje o nosso cenário é um pouquinho diferente, o formato é diferente, porque nós temos uma convidada que vem de longe. Ela vem direto do Rio de Janeiro. Alessandra Magalhães é professora da Rede Federal de Ensino, é formada em letras com doutorado na área e produz conteúdo na internet num perfil Literaleblog no Instagram e outras redes sociais como o Medium, os links vão estar aqui embaixo. O Literaleblog e o Ser Linguagem tem uma longa história de parcerias, desde Manifesto, Mais Livros, Menos Armas. E ela não poderia ser alguém que deixaria de estar nesse projeto com a gente nessa reta final como convidados. Hoje a nossa chamada vai ser por videoconferência. Então vocês vão observar algumas trocas de telas entre mim e a Alessandra, ou a Ale. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. A programação, a partir do mês de maio, vai ser divulgada no último vídeo do Vega, no dia 20 de abril. Dá like se você gostar do material, compartilhe o vídeo com colegas, enfim, espalhe a mensagem do Ser Linguagem por aí, que é muita gente bonita chegando por aqui. Vamos lá? Oi, gente. Muito obrigada, Dalton. Muito obrigada ao perfil Ser Linguagem. Estou muito feliz de participar do Clube do Conto Veda, analisando um conto do Wagner Amaro, que está nesse livro aqui, Eles, que é o primeiro livro de contos do Wagner Amaro. Mas eu queria falar um pouco para vocês sobre o Wagner Amaro. Ele é, para quem não conhece, editor da editora Malê, que vem publicando já há uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, escritores negros brasileiros e também livros relacionados, né, à questão afrodescendente, à questão da literatura negra no Brasil. Tem publicações da Conceição Evaristo, por exemplo, na editora dele. E são vários artistas, Elisa Lucinda, Eliana Alves Cruz, que estão publicando pela Malê. O Wagner também é doutorando em literatura, ele está fazendo doutorado em literatura na PUC-Rio. Ele é escritor, né, também, publicou o primeiro livro no ano passado, que foi o livro Eles, e ele também é bibliotecário, digamos assim. Acho que sim, ou já foi, né? É formado em biblioteconomia. Foi assim que eu e o Wagner nos conhecemos também, trabalhando no mesmo lugar. A gente trabalhava no mesmo lugar e a gente fez muitos trabalhos juntos, e para mim é muito bacana estar aqui apresentando um conto do Wagner Amaro para vocês. Inclusive, a orelha da segunda edição do livro Eles foi escrita por ti, né? Sim, eu escrevi um texto para o Literaleblog, que é o meu Instagram literário, né, que o Dalton já apresentou para vocês, sobre o conto Eles, falando um pouco sobre o livro Eles, né, falando um pouco do livro de modo geral. E o Wagner gostou muito desse texto, achou que era um texto bacana de apresentação, me pediu para publicar, e aí foi publicado na orelha da segunda edição do livro dele. E eu fiquei muito contente com isso, né, em poder compartilhar um pouco desse texto com várias pessoas. E no processo de curadoria dos contos, eu não podia deixar de colocar o livro do Wagner. Inclusive, ele foi um presente que a Lê me enviou, um presente lindo, em que o Wagner reúne em uma coletânea de contos vários temas que atravessam a masculinidade, a negritude, a sexualidade. E o primeiro conto deles, O Perfume de Olavo, apesar de não dar nome ao livro, é um dos mais fortes, mais impactantes da história.
é um conto que comove bastante, não só ali, mas também a mim. Acho que qualquer pessoa que lê esse conto fica comovida com a história. E ele foi o que mais chamou a atenção para que a gente pudesse trazer para dentro da curadoria dos contos do Clube do Conto Vega. Ele conversa bastante com outros contos que nós já discutimos aqui, como o Sargento Garcia, que foi discutido ontem, ou até mesmo Olhos d'Água, que nós também discutimos o conto da Conceição Evaristo. Né, Ale? E como é que essa história, o que é que essa história conta para a gente? Bom, o Perfume de Olavo, ele, curiosamente, né, Olavo não é o protagonista da história, né? A gente fica esperando até, inclusive, um tempinho até chegar o Olavo na história. O Perfume de Olavo conta um momento da história da Luísa, que é uma mãe que se separou e cuida dos 3 filhos dela sozinha, né, no Rio de Janeiro, num conjunto habitacional, digamos assim, no Rio de Janeiro, né? E ela está preparando a festa de um dos filhos dela, do filho do meio, né? Fazendo os docinhos e tal, enquanto eles tinham ido na rua comprar refrigerante. E ela estava ali aguardando nos preparativos, só que eles estão demorando muito e ela resolve sair, né? Para procurar os meninos, acaba encontrando e ela ao mesmo tempo se depara com uma cena, que é essa cena muito forte, muito comovente, né? Onde entra, nessa cena é onde entra o personagem Olavo, e ele está sendo... Ele está sendo linkado pelos vizinhos, pelos próprios vizinhos, né, por conta dele ser um homossexual, casado há mais de 35 anos com o Jaime, né? O Olavo é um senhor, e ele foi uma das únicas pessoas que deu suporte, apoiou a Luísa no período em que ela ficou sozinha, né, em que o marido foi embora, e largou não só o casamento, como a paternidade, algo que é muito comum, né? E o Wagner traz esse tema muito contemporâneo, então ele coloca, né, luz nesse tema muito contemporâneo, que é o fato de que a mulher fica sozinha e o marido deixa o casamento e também deixa a paternidade, né? Isso. E aí o Olavo também foi quase como uma pessoa que apoiou, quase como um pai para ela, né? Já que ela também não teve o apoio da própria mãe, né? O conto fala muito disso. O conto traz a questão, né, da violência contra os homossexuais, né? Esse é o ápice, digamos assim, é o clímax do conto, né? Mas as questões femininas, a questão das mulheres trabalhadoras, ela também está muito colocada nesse livro. E aí a Luísa vê, né, esse acontecimento, e aí o conto começa a narrar essa cena, que é uma cena muito emocionante, uma cena que me emociona demais, e é muito curta, assim, é tipo um soco mesmo, é o princípio do conto, né? Ele vai te dar um soco, te impactar ali, e você vai ficar refletindo sobre isso. Nessa contextualização, eu queria dizer também que eu já assisti algumas entrevistas do Wagner sobre esse conto, né? E ele fala que ele se baseou num episódio real, né? Num episódio que de fato aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi o fato de que um casal homossexual de senhores, né? Foi linchado mesmo na rua, entendeu? Então ele pega essa relação, né, entre o real e a literatura, e ele vai colocar isso dentro de um conto em que ele não vai começar com essa cena, o Olavo ele não vai ser, digamos assim, o personagem principal que vai ser desenvolvido, né, mas como a visão dessa mulher, de uma outra pessoa, né, no caso, não é a visão do próprio Olavo sobre isso, mas como a visão dessa mulher se coloca. Bom, gente, o Perfume do Olavo, então, tem várias perspectivas de análise. Aqui no vídeo, como tem sido de costume no Clube Conto Vega, nós vamos aprofundar 2. A lei vai falar um pouco mais sobre a ocupação do espaço público e como que ele pode ser opressor para minorias ou minorizados. E depois eu trago a questão da estrutura clássica, narrativa desse conto e como que ela é importante para que a gente possa receber o soco, digamos assim, no final do conto com o clímax dessa narrativa. Mas então, Ale, como é que acontece então esse processo de espaço, de ocupação do espaço público na sua perspectiva? O Wagner, no livro todo, ele traz muito essa questão do espaço urbano do Rio de Janeiro, né? Então, me parece assim até bem aproximado de um livro que vocês já analisaram aqui, que é o livro do Giovanni Martins, né?
o sol na cabeça. Então, essa coisa do espaço urbano, na verdade, do espaço suburbano da cidade, da periferia, né? Então, ele analisa esse espaço, né, periférico, que é onde a Luísa mora, né? Ela vai falar de um condomínio, né, de um conjunto residencial onde ela mora, e ela, enquanto ela está em casa, né, ela está fazendo os docinhos, preparando a festa. Então, ele fala desse contraste, né, entre o espaço privado e o espaço público, e como as mulheres e os homossexuais, eles estão colocados, né, não, como o espaço público está colocado como um lugar de perigo também, né, para mulheres e homossexuais, ou seja, para minorias, né? Porque enquanto a Luísa está lá preparando a festa, né, fazendo os docinhos, ela está relembrando, né, a vida dela, como foi a separação, tudo que se desencadeou até chegar aquele momento, né, a falta de apoio que ela recebeu da maior parte das pessoas, o apoio do Olavo, né, enquanto ela está dentro de casa, ou seja, no espaço que seria o espaço prestigiado da mulher, preparando docinhos, ela está protegida, né? Sendo que quando a Luísa sai desse espaço da casa e ela vai para o espaço público, que é a praça, né, ela começa a receber olhares, né, até olhares de homens, assim, de vizinhos, que são casados e que daqui a pouco estariam na festa dela, nessa festa de fato se consumasse, né, que estariam ali junto com ela, junto com as suas esposas na festa, mas eles estão nesse espaço público, né? E eles olham com um olhar de cobiça, de desejo, como se ela fosse apenas um pedaço de carne, né? Assim, é bem notória essa questão da mulher como um objeto sexual dos homens, né? E além da Luísa, né, da questão feminina no espaço público, também tem, né, o Olavo e o Jaime, que estão sendo linchados pelos próprios vizinhos. Então, como espaço público, ele é adverso também para homossexuais, né? E eles moram ali há muitos anos, né? Eles são um casal que estão juntos há 35 anos, eles moram ali há muitos anos, né? E isso não parece que não faz diferença. A Luísa, ela não, o conto, né, que é a partir da perspectiva da Luísa, que é o que você vai falar daqui a pouco, ele não traz assim um motivo pelo qual se desencadeou, né, como se precisasse também de um motivo, não é isso? Não é que precise de um motivo para isso, né? Mas a gente só vê quando a coisa já está acontecendo, né? Os gritos, e tem uma cena muito forte, né? Que é a cena das próprias mulheres exultando, os homens batendo naqueles dois homossexuais, né? Isso é uma coisa que me toca muito, que é o fato de que mulheres que também são oprimidas, ou seja, também sofrem a opressão do machismo, elas não se solidarizarem com outras minorias, né? Ou enfim, eu falo isso de modo geral, também tem homossexuais que não se solidarizam com mulheres que sofrem machismo, enfim, isso tudo é como o Wagner capta, né? Tudo isso que a gente vem discutindo, né, na agenda pública, que a gente vinha discutindo, né? O conservadorismo, de alguma forma, ele barrou um pouco dessa agenda pública institucional, mas a gente vem colocando esse debate na academia, né, nas academias, a gente vem na universidade trazendo isso, esse debate, vem trazendo isso nas escolas, na internet, e colocando na agenda pública essa questão, né, das minorias, de como o que a gente chama de minorias, né, mulheres, homossexuais, pessoas negras, né, de como elas são tratadas no espaço público, e de como o espaço público pode ser um perigo, né, para essas pessoas. E essa cena, inclusive, em que as mulheres estão ali exultando, né, esse linchamento, ela revela muito como que o machismo e o patriarcado são estruturas, né? Eles estão entranhados nos indivíduos, socialmente falando, inclusive. A gente discutiu aqui o conto O Pai, se eu não me engano, da Helena Parente Cunha, e mesmo aquele como que a gente falou bastante de como que a estrutura ela é tão entranhada dentro do ser indivíduo, né, do indivíduo social, que ela passa a ser quase que algo inconsciente, né? Daí a gente falar do papel de desconstrução. A desconstrução ela vem justamente com esse processo de tomar consciência do que é parte do ideário, do inconsciente, que é na estrutura da sociedade, que impregna o nosso ser,
E a partir daí, ter essa autonomia de desconstruir esse espaço, de desconstruir essas ideias, esses estigmas, assim por diante. Então, realmente é uma cena muito forte, a parte final do conto, que revela bastante o Wagner capta isso com muita força, né? Com muita... É chocante, inclusive. A Lê, ela narrou esse conto pro Zé Linguagem Podcast, e essa é a parte que eu chamei que é a parte que mais chama a atenção e que mais comove ela, que ela teve mais dificuldade, não foi a Lê, de conseguir prosseguir com a narração. Errei 3 vezes no mesmo ponto, né? Comecei a trocar as palavras, porque a cena é muito... Você visualiza a cena, assim, na sua frente, né? O Wagner tem essa capacidade. Ele é muito conciso, né? Os contos dele são contos curtos, ele é bem conciso, mas isso não quer dizer que ele não descreva bem uma cena, né? Então, ele descreve tão bem, você vê a cena na sua frente, ele dá a oportunidade também do leitor participar, né, dessa feitura, né, dessa tessitura da significação do texto, e aí construir essa cena, vendo mulheres exultando, né, o linchamento de 2 senhores homossexuais que vivem ali, né, naquele lugar, junto com elas também, porque elas não queriam que os filhos crescessem, né, vendo aquilo, né, o que é aquilo. Enfim, foi muito... Eu não imaginava que isso fosse acontecer, eu já li esse conto várias vezes, mas quando a gente faz uma leitura oral, né, como foi para a gravação do podcast, né, a cena veio assim, né, de cara para mim, aí eu errei 3 vezes, foram 3 tentativas, mas acho que quando vocês ouvirem o podcast, vocês vão gostar, porque eu acho que depois ficou com mais emoção também, né, Não, sem dúvidas. Acho que acabou ficando com mais emoção, assim, coloquei toda a minha emoção ali na leitura. E a parte final do conto é quando o Wagner realmente a gente já está sangrando, o coração chorando já, e aí acaba com aquela parte. Gente, vocês que têm medo de spoiler, né? É difícil falar de contos, de narrativas curtas, sem expor o que acontece na história, porque o mais importante da história não é necessariamente o que acontece, mas sim como que as coisas acontecem. Então, o acesso que vocês terão, a descrição que o Wagner faz desse momento de brutalidade e de selvageria é muito mais marcante do que saber que acontece um episódio de selvageria. Claro que faz parte da experiência, mas a gente está falando bastante de uma análise literária mais focada em como que o texto acontece do que o que acontece no conto, tá? No texto. E a parte final é quando o Olavo se desculpa pelo olhar, né? O olhar para a Luísa, ele meio que pede desculpas por atrapalhar a festa de aniversário do filho dela. Então, assim, o Wagner, ele estraçalha o nosso coração, que me lembra muito o conto Maria, da Conceição Evaristo, que é do livro Olhos d'Água também. Né? São histórias que realmente tratam que é mais assustador, tratam de uma realidade que é encapsulada em uma obra de ficção, mas que é verossímil. Infelizmente, são histórias possíveis de acontecerem, não só possíveis, como que acontecem na vida real. E nós temos a estrutura do conto. Vocês viram um texto em que o Maílson estava aqui, eu e o Maílson estávamos discutindo um conto, e nós falamos bastante da estrutura clássica da narrativa conto, desse gênero literário. E a estrutura, ela é basicamente o que a gente vê no conto do Wagner, né? Nós temos a apresentação dos personagens protagonistas, a apresentação do enredo, do espaço, o espaço é descrito, nós temos uma contextualização, uma ambientação do leitor nesse espaço, que vai caminhando a gente para um crescimento do ponto de tensão. Eu já cheguei a levar esse conto para a sala de aula, claro, uma turma de terceiro ano no ensino médio, é uma turma mais madura, que consegue digerir essa discussão de maneira mais, não vou dizer saudável, mas menos preocupante ou menos preocupável, enfim. E eu gosto de uma questão dos alunos, depois da discussão social, evidentemente, para pensarem como se esse conto fosse um filme. Se ele fosse um filme, nós queríamos a câmera o tempo todo acompanhando Luísa. Então, Luísa está no seu apartamento quente, fechado, abafado, cozinhando as iguarias para o aniversário do filho. Depois ela segue, vai adiante, caminha, fica preocupada porque os meninos não estão voltando para casa, eles foram comprar alguma coisa na mercearia e não voltam, e ela vai atrás e a câmera está acompanhando a Luísa o tempo todo. Até mesmo depois que a Luísa volta, a câmera continua acompanhando ela com os filhos.
quando a câmera muda de foco, e você pensa que o tema de discussão do conto vai ser o corpo da mulher, a objetificação, o machismo, as mulheres que tinham raiva de Luísa porque ela era uma mãe solo, e isso incomodava elas porque ela despertava ciúmes. Quando você pensa que esse vai ser o tema e que já é bastante pesado, o Wagner vem e dá o soco, né? Ele quebra a gente num nocaute, como é tipo do conto, e muda bruscamente a câmera de direção e apresenta pra gente o Olavo, aquele senhor aposentado com quem a Luísa deixa os filhos, que é uma pessoa extremamente importante na rotina da Luísa, muito mais importante que a própria mãe dela, que não aceita ou que não apoia. Exato. E aí, quando ele muda essa câmera e a gente vê a brutalidade, vê o que está acontecendo no filme, é chocante. Porque nós não esperávamos isso, nós não tínhamos como esperar aquilo. Ele constrói um horizonte de expectativas, é genial. Essa construção narrativa é realmente genial. Ele, em termos literários, né? Ele constrói a tensão, a expectativa dentro de um tema, dentro de uma linha, e do nada ele quebra essa linha, e aí você percebe o porquê do perfume de Olavo. É tanto que, em certa altura do conto, eu pensei que o título tinha a ver com um dos amantes de Luísa. Isso desperta até uma... Não é? Isso desperta até um estereótipo na nossa cabeça. Você diga assim, né? Uma mulher sozinha, com tantos filhos, na periferia do Rio de Janeiro, e o título é Perfume de Olavo, então é provável que o conto vai ser sobre esse homem que ajuda ela, que é seu amante, que ajuda financeiramente, quando na verdade não tem nada a ver. Então é uma quebra, uma virada na história que é fundamental, e só queria esse impacto, essa tensão, essa mudança de ângulo de câmera, seguindo a estrutura clássica do conto. Diferentemente de outros como Olhos d'Água, por exemplo, em que o clímax cai ao longo de toda a narrativa, né? E aqui vai crescendo com o passar da história, né, Ale? Sim, sim. Eu acho que a escolha, né, por essa estrutura narrativa, ela é a que cabe nesse conto, né? Porque se ele arrastasse, digamos assim, né, desde a apresentação, né, a problematização até o clímax, a própria história do Olavo, né, eu acho que a gente não teria esse impacto que a gente tem com a violência, porque a gente não está esperando essa violência, né? E é isso mesmo que acontece na vida, né? Ainda que você saiba que as minorias estão sujeitas a sofrerem violência no espaço público, não é isso que a gente espera, não é isso que a gente deseja. E aí ele vem e coloca nessa cena, né, muito violenta, e ao mesmo tempo o final da cena é poético, né, é um final super poético, é um olhar, né, de alguém de quem você gosta muito e que está ali sofrendo, ao mesmo tempo te pedindo desculpas, mas na verdade é ele que é a vítima, Exato. Não é a Luísa, né? O reconhecimento também, né, o nosso reconhecimento, no caso, né, de que a vítima é o outro e não você, porque estragou a festa do seu filho. Eu acho isso genial, acho que é uma forma de dizer muitas coisas, né? A gente poderia ficar, acho que umas 2 horas aqui só falando desse. Eu poderia ter um veda só. Tipo, uns 5 dias de veda só para a gente falar disso. Mas eu acho que o mais importante é que as pessoas leiam mesmo, e quem não puder ler, escute, né, o podcast do Ser Linguagem, que está em várias plataformas aí, o Dalton vai falar sobre isso também, e que vocês possam ter essa mesma sensação que a gente teve, essa mesma emoção, né? Apesar de Exato. Vocês já saberem, quem assiste aqui já saber qual é o final, mas isso, na verdade, vai encaminhar vocês até para mais reflexões, eu imagino, né? Exato. É um ponto muito bom nesse sentido do Carol falando, e o choque é tão grande que não dá espaço para homofobia. Então, você se empatiza pela vítima, não porque ela é gay, porque ela é homossexual, mas porque ela está sendo violentada, porque ela está sendo brutalizada no ambiente social. É o primeiro choque, né? A ideia é essa, eu acho que a ideia principal é essa, né? Não importa, né, se ele é homossexual, enfim, não importa. Importa que ele é um ser humano sofrendo violência por ser quem ele é. Eu acho que isso é uma mensagem mesmo, né? A gente não fala muito... A literatura não é didática, não é isso, né? Mas isso é uma mensagem que fica para quem lê o conto. Exatamente. Ale, não tenho como agradecer tanto o carinho, o fato de você aceitar participar do projeto, o fato de você estar prestigiando o projeto, o fato de você ser essa pessoa incrível e estar construindo pontes literárias pela internet afora durante tanto tempo, superando muitos problemas, muitas crises de algoritmo, de números, de tudo mais que você possa imaginar.
Parece que não, né? As pessoas tendem a romantizar ou a glamorizar o trabalho na internet, mas ele é um trabalho árduo, assim, carece de um preparo psicológico bastante forte, de uma rede de apoio bastante forte. E é fundamental, é um prazer ter você com a minha rede de apoio, de dizer assim, eu posso contar com ela ali para projetos, para ideias, para desabafar, para conversar, enfim. Sempre que você quiser. É isso. Então eu vou encerrar o vídeo aqui, daqui a pouco eu falo contigo para agradecer mais fora do vídeo. Tá bom. Tchau, Beijo. tchau. Bom, gente, esse foi o papo que eu tive com a Ale Magalhães, com a Alessandra do Literary Blog. Foi por vídeo chamado, então vocês viram que houve algumas interrupções na imagem dela, né? Pixelou um pouco por conta da conexão, mas como a gente está falando de literatura, não dá para interromper para esperar a internet ficar boa. Mas eu percebi que o áudio ficou aceitável, então eu acho que vocês vão conseguir acompanhar a conversa muito por aí também. Espero que vocês tenham gostado. O conto realmente é um conto forte. Quem não tiver acesso ao livro Eles, do Wagner Amaro, tem acesso a essa linguagem podcast, em que o conto foi narrado na íntegra pela Ale. E a gente pode continuar discutindo aqui no campo de comentários. A gente se vê amanhã. Até mais.